Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e a companhia também sempre agradável da Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio na Tiradentes 1268 em Marília. Olha, a conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre os distúrbios do sono e é muito interessante entender um pouco o sono. E a gente tem a honra de receber aqui o professor Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, está aqui com a gente para falar sobre este assunto. Doutor, muito obrigado, é sempre uma honra e uma alegria tê-lo no programa Conexão. Obrigado, Marcos, prazer estar aqui mais uma vez. Esse tema que você escolheu, eu acho que é um tema extremamente interessante, porque cada vez mais os estudos têm mostrado a importância do sono na nossa vida, né? O sono, todos os cientistas falam, a importância do sono é mais importante do que a alimentação. Você pode ficar dias sem comer, fazer jejum, que não traz grandes consequências. Se você ficar dias sem dormir, as consequências são extremamente graves para o nosso organismo. Não digo só para o sistema nervoso, não, para o nosso organismo. Eu acho que é interessante a gente colocar, né, antes de falar sobre os distúrbios, as doenças maiores que provocadas pelos problemas do sono, a gente entender o que é sono. O que é o sono? O sono é uma fase importante, um momento da nossa vida, né, que isso apareceu no ser humano, né, há milhares de anos. É interessante o estudo que mostra, desde lá, quando surgiram os primeiros seres humanos, isso estava baseado no sol, na claridade. Ou seja, o homem, naquela época, não estava ainda distinto o momento que ele ia descansar ou que ia ficar acordado. Mas quando ele passou a dormir, quer dizer, a se esconder, decorrente dos animais, que eram agressivos, né, naquela época, e atacavam o ser humano. Então ele ia para a caverna. E na caverna tinha a questão da escuridão. Então, durante o dia, ele tinha o sol, ele saía para caçar, para procurar, tal, e chegava à noite, ele não podia ficar ali no aberto, ele tinha que ir para um lugar para se proteger. A partir do momento que ele ia para esse local para se proteger, que era a caverna, começou a dormir. Então veio o mecanismo do sono no ser humano. Isso foi, então, milhares de anos que foi sedimentando. A partir, então, do sol, a gente cria um hormônio chamado melatonina, uma substância produzida numa glândula, que é a glândula pineal, que quando vai escurecendo, ele começa a liberar essa substância. E essa substância entra todo um processo no nosso sistema nervoso, na região do tronco cerebral, que é um núcleo que estimula o bloqueio do cérebro, da estimulação para o cérebro, porque assim, como é que funciona o nosso cérebro? Nós temos aqui a área cortical, que é a área que mantém ativo o nosso cérebro, e nós temos uma estrutura chamada tronco cerebral, que sustenta essa parte cortical, como se fosse uma árvore, o caule e, né, a abóbada da árvore, as folhas. O cérebro é mais ou menos assim. O tronco cerebral, você tem vários núcleos ali que produzem as substâncias que vão estimular ou bloquear o estímulo lá para a parte cortical. Então, quando você tem uma liberação de uma determinada substância que ela aumenta e bloqueia esse estímulo do tronco para o cérebro, a pessoa entra no estado de sono. Que nada mais se a gente for analisar, como se estivesse em um estado de coma, né? Só que é um coma normal. O coma patológico é quando você lesa essa área. Tem uma lesão nessa área. Sim. E a pessoa fica no estado contínuo, não consegue retornar, né, de sono. Ele não fica no estado de vigília, que a gente fala. Vigília é quando nós estamos acordados. Para manter a vigília, você tem essas substâncias que mantêm o estímulo do córtex, certo? Então, a melatonina é uma das substâncias que, quando começa a aumentar no nosso organismo, liberado pela pineal, ela começa a estimular o bloqueio dessa área que vai apagando, vamos dizer assim, vai diminuindo a atividade cerebral. Então, a atividade cerebral vai diminuindo, até que vem o momento do sono, né?
do desligamento, sai do estado acordado para o estado que não está mais acordado, vamos dizer assim. E aí tem as fases. Quando eu começo, entra num processo de sonolência, a gente começa naquele quadro de sonolência e vai entrando, fase 1, fase 2, fase 3, até que entra num sono profundo. Esse sono profundo realmente apaga tudo. É um sono que você não ouve, o barulho você praticamente não escuta, a pessoa toca a campainha da sua casa, você não consegue acordar. Então, nessa fase inicial do sono, é um sono extremamente profundo. Logo no início? Logo no início, né? Ele vai durar em torno de 90 minutos. Aliás, é interessante porque no passado aí dizem que os ladrões, eles sabiam disso, então eles entravam na casa das pessoas nessa fase, que a pessoa não acordava, entendeu? É sempre nesse período inicial da noite, né? Da madrugada, nunca no final da madrugada. No final, qualquer barulhinho... Você já está começando a acordar, né? Interessante mesmo. Essa história aí. Não sei se é verdadeira, mas eles contam isso. Mas, então a gente entra nessa fase desse sono profundo, que vai durar em torno de 90 minutos. Quando eu entro nessa fase, de repente eu começo a querer acordar. Então a gente sai do sono profundo e vamos como se estivesse acordando, mas a gente não acorda. Então a gente entra numa fase chamada fase do sono REM. REM é quando os olhos começam a se movimentar, a gente começa a ter uma respiração diferente e fica totalmente largado na cama. Às vezes a pessoa que está acordada, quando vê uma pessoa no sono REM, até se assusta pela forma que ela está respirando, né? E essa é a parte mais importante do nosso sono, que é a fase REM, que dura pouco, ela dura 5 a 10 minutos no máximo. É ali que a gente sonha, é ali que a gente tem pesadelo, e é nessa fase que essa parte do nosso cérebro, o tronco cerebral, começa a produzir aquelas substâncias que vão ser repostas no dia seguinte. Serotonina, dopamina, todas aquelas substâncias que são os neurotransmissores. É, né? Tudo no estágio REM que é tudo produzido. No estágio REM, nessa fase do estágio REM. Por isso que é importante, quando a gente fala arquitetura do sono, que dura mais ou menos de 7 a 8 horas, então nós vamos ter 90 minutos de sono profundo, saio para a fase do sono REM, que dura 5, 10 minutos, volto para o sono profundo, saio, vou para a fase REM, então nós vamos ter em 7 a 8 horas em torno de 4 a 5 fases REMs. Tá. E é nessas fases que eu sonho, que eu tenho pesadelo, e é nessa fase que o nosso cérebro trabalha para produzir, ou seja, porque é como se eu tivesse acordado, mas não estou, porque ele volta a subir como se estivesse acordando, mas se bloqueia. Se eu quebro, por exemplo, o sono profundo, se eu sou acordado por um motivo ou por outro do sono profundo, se eu volto a dormir, eu perco, começa novamente? Aí começa tudo de zero. Tudo zero. Começa tudo novamente, exatamente. E aí que é o grande problema, porque quando a pessoa... tem problema, porém, ela não consegue chegar lá no REM, né? Isso, porque se você começa a interferir no seu sono, você não faz o sono REM. E o que acontece no seguinte? A pessoa está sonolenta, a pessoa está cansada, a pessoa está fadigada, entendeu? É exatamente isso. Então, essa fragmentação do sono, você interrompendo a fase do sono REM, você vai alterando o mecanismo fisiológico do nosso cérebro. E entra nesse mecanismo, como eu falei, além da endorfina, serotonina, dopamina, acetilcolina, entra também outras substâncias importantes no dia seguinte, são hormônios. Os hormônios também são produzidos nessa fase. Porque aí você tem um estímulo de outra área do cérebro, que chama hipotálamo, que o hipotálamo tem toda a liberação para as glândulas, tireoide, suprarrenal, entendeu? É o centro da distribuição do funcionamento dessas glândulas. Então, veja, essa homeostase do nosso organismo, esse equilíbrio do nosso organismo, é extremamente importante através do sono. O sono, eu falo que é o que traz a saúde para o nosso organismo. Se você quer ver se uma pessoa vai ter a possibilidade de ter uma doença, é só ver como é que é o sono dele. Então vai mexer com o emocional, a pessoa vai ficar mais estressada, aumenta a chance de ter uma ansiedade, aumenta a chance de ter uma depressão. Aliás, a pessoa quando entra no estado de depressão, ela vai interferir no sono, é uma das causas que vai interferir no sono da pessoa. Porque a depressão é uma diminuição de desses neurotransmissores. Exatamente. A falta desse neurotransmissor vai interferir no sono, um sono normal. Quer dizer, ela já pode ter um acometimento por não ter um sono completo, exatamente, né? Falta aquela substância, gera depressão. Exatamente. Uma vez deprimida... Isso, bate e volta, bate e volta. É exatamente isso aí.
Deixa eu interromper rapidinho aqui o doutor Melges. A gente está falando hoje sobre sono. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto muito interessante. Fica comigo aqui no programa Conexão de hoje. Nós vamos para o intervalo. Intervalo é sempre o momento da informação da nossa saúde bucal com o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Nós vamos ao intervalo sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Também a Zelar, distribuidora de água mineral. Fone 3454-3330 e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio. Seu 0 km está na Proeste Nissan, com o seu usado super valorizado na troca. Vale a pena passar por lá e conferir. Vamos lá com o doutor Marcelo Rodrigues agora. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.